Olá pessoal, vamos agora para a sexta aula do curso de Beamer, né? E nessa aula a gente vai aprender a como alterar o tamanho da nossa fonte, como alterar a fonte e também como mudar as cores do slide. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso preâmbulo, né, normal, como eu já mostrei nas aulas anteriores. Então a gente tem esse preâmbulo utilizando os pacotes e tudo mais. Esse código daqui é o que a gente viu para tirar aqueles símbolos de navegação que ficam aparecendo aqui embaixo, né? Já expliquei isso em aulas anteriores. Essa linha do código aqui é responsável por colocar essa numeração dos slides dessa forma, né? E nessa aula a gente vai ver esses daqui, né? Que eu já vou apresentar daqui a pouco. Então, começando aqui, a gente tem a nossa capa, né? Eu já criei essa capa, então coloquei dessa forma. Aí, lembrando, para fazer a capa, a gente aqui, depois de começar o documento, a gente dá um barra make title, né? Como eu já expliquei nas aulas anteriores. E colocando uma tabela de conteúdos, aqui também eu tenho a tabela de conteúdos. E começando uma seção chamada introdução, que é o que está aparecendo aqui. E aqui eu coloquei um ambiente temais, num frame, né? Eu criei um frame, coloquei um ambiente temais e coloquei esse texto daqui. Então agora vamos ver como que a gente pode alterar o tamanho desses textos que aparecem no slide. Para a gente alterar o tamanho, basta a gente vir aqui no preâmbulo e logo aqui, ó, antes do Beamer que aparece aqui em Document Class, da classe do documento, a gente vai colocar aqui entre colchetes, dessa forma, e vamos colocar o tamanho que a gente quer. O menor tamanho possível é 8, então vai ser 8pt, né? Então a gente escreve 8pt, a gente recompila e a gente percebe que nosso texto ficou bem menor dessa forma, né? E ele muda o tamanho disso daqui também, né? De todo o texto que aparece no slide, ele altera o tamanho. O padrão é 11, né? Então a gente tem aqui, dessa forma, eu posso colocar 11 ou deixar sem nada, se você quiser 11, é o padrão. Esse daqui é o padrão. E vai de 8 até ele possui essas possibilidades: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 20. Né? Então, por exemplo, se eu colocar um 20 aqui, eu vou colocar o 20 PT aqui, recompilar, a gente vai ver que vai ficar grande aqui dessa forma, vai ficar muito grande. Né? Então, tudo bem, eu vou deixar aqui no normal, que é 11, né? Se é 11 eu não preciso escrever nada, eu posso até tirar esses colchetes daqui, que vai dar na mesma coisa, né? Então, ficou isso daqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar a fonte que aparece no slide. Né? Então, alterar essa fonte que aparece aqui. Então, para a gente alterar a fonte, a gente vai ter que vir aqui ainda no preâmbulo, né? A gente vai ter que dar esse comando daqui, barra use font theme, dessa forma. E entre chaves a gente escreve o tema, que eu deixei esse daqui, que é o padrão, né? Esse daqui é o padrão. Então, como ele é o padrão, a gente não precisa, se a gente quer esse daqui, a gente não precisa escrever essa fonte. A gente pode tirar aqui, eu coloquei como comentário, né? Então, quando eu faço assim, a gente coloca como comentário, recompilando, a gente vai ter isso daqui dessa forma. Então, para a gente alterar essa fonte, a gente tem que dar esse comando, use font theme, e dentro aqui de chaves, a gente tem essas possibilidades, que estão aqui embaixo, né? Então, struct bold, dessa forma. Quando a gente recompila, a gente vai perceber, olhando aqui, ó, a gente vai ter, tá vendo? Mudou a fonte para essa forma. A gente tem essa outra forma daqui, que eu vou copiar e colar. Serif é uma forma serif. E quando a gente recompila, ela fica dessa forma daqui, né? Mudou a fonte. A gente tem o serif comum também, né? Então a gente tem essas opções. Então, colocando aqui o serif normal, a gente vai ficar com isso daqui dessa forma. Então, essas são algumas possibilidades que a gente pode ter como fonte aqui, né? Agora, a gente pode alterar também a cor dos temas, né? Então, o que eu quero dizer com cor do tema? Eu estou querendo dizer essas cores que aparecem aqui, tá vendo? Tá azul, tá preto, tá azul aqui, aqui embaixo tá preto e azul dessa forma. A gente pode alterar essas cores e já existem comandos pré-definidos para isso. Então, o comando que a gente tem que dar aqui é barra use color theme, dessa forma, e entre chaves a gente coloca o tema que a cor do tema que a gente quer. Aqui embaixo eu deixei algumas opções, né? Então eu vou colocar aqui o Beaver para a gente ver como é que fica. Na hora que a gente recompila, a gente vai ter que mudou, tá vendo? Mudou essa relação de cores aqui do slide. Então a gente tem vários outros tipos. A gente tem essa daqui, Seahorse. Deixa eu colocar essa daqui. A gente recompila, a gente fica com essa cor daqui, né? Então é um conjunto de cores já que ele coloca automático aqui. E eu vou deixar aí embaixo na descrição algumas referências que mostram o que cada tipo, cada cor do tema faz em cada tema de slide que você escolher. Por exemplo, aqui a gente está com Copenhague. Então, do Copenhague,
esses comandos, beaver, essas coisas, eles fazem essas cores. Mas em outros tipos de tema, né, ele pode mudar para outras cores. Então eu vou deixar aí embaixo para vocês, para essas referências, para vocês verem como que ele muda em cada tipo de tema. E era isso que eu te apresentar hoje.